Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau e gritou: que queres de mim, de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Vamos deixar de lado a segunda leitura, senão cria embaraços. Quem está casado parece que quer todo mundo nos mosteiros, não? Homens e mulheres, então não tem mais nada. Aquilo era uma visão, vou falar uma palavra teológica, escatológica, que quer dizer, os primeiros cristãos pensavam que, como muita gente pensa ainda hoje também, de outra forma, que o reino de Deus, um reino de paz, um reino de tranquilidade, etc., estava perto, estava próximo. Então, se estava próximo, todas as coisas da terra era bem. Estava bem que fosse deixado de lado para aquela coisa mais essencial. Como acontece mais ou menos quando a gente fica doente, muito grave. A vida vale mais do que a mulher, mais do que os filhos, mais do que a casa, mais do que os negócios, não é? Porque é a vida. Então é nesse sentido que não fomos nós que nascemos criaturas humanas que criamos o casamento, foi o próprio Deus. Então, é uma coisa justa e uma coisa santa. Então isso só para explicar a coisa. Mas é importante, aquilo que a gente estava conversando muitas vezes, Jesus não é um alienígena. O que quer dizer alienígena? Não é um ET. O que foi o ET? O romance que criou este menino, que nem feição humana tinha, e que tinha trazido a bondade na terra. A criança ficava entusiasmada, não é? Era da vossa época, o ET não, ou já antes? Então vocês não ficavam entusiasmados, uma criança boazinha, etc, etc. Nós que fizemos de Jesus Cristo? Fizemos simplesmente, não uma criança poderosa, que era o próprio Deus, como é no Evangelho. Fizemos mais uma poesia, emolduramos ele numa visão mais poética, mais bonitinha, assim, mas deixado de lado. E na história não é assim. Deus, quando escolheu o seu povo, que depois será o povo inteiro, a humanidade toda, mas escolheu um povo para que deste povo ele pudesse vir à terra, o povo de Israel. Então fez conduzir o símbolo muito claro da escravidão que eles tinham no Egito para a liberdade, para uma terra prometida que Deus lhe prometeu. Saíram do Egito, viram um monte de sinais, você sabe tudo bem, foi feito os filmes sobre Moisés,
os 10 mandamentos. Então, todos aqueles sinais que Deus os acompanhava e Deus os conduzia. O que quer dizer isso? Que Deus conduz a história. A história não é um acaso. Nós não viemos na Terra por acaso. Nós entramos na história da humanidade. Nós cantamos no comecinho, bem, eu mostrarei o meu caminho que leva ao Pai. Então, primeiro, aí vai começar a entender o porquê de uma vida humana. Estava conversando com uma professora nesses dias, ela me falou, coitada adolescente jovem, não sabe por que vieram ao mundo. Praticamente só para se divertir. Eu penso que o sentido da vida seja isso. Não, a vida é algo muito mais profundo do que se divertir ou ao mesmo tempo trabalhar. É a mesma coisa. A vida tem um sentido mais profundo. Então, deste povo, Deus mostrou os mandamentos e falou diretamente entre trovões, etc. E o povo falou, não, chega, senão a gente morre de medo, de susto. Então Deus disse a Moisés, entre vocês, eu vou fazer surgir um profeta semelhante a vocês. Jesus, ele toma isto muitas vezes no Evangelho. Vocês vivem de acordo com a lei de Moisés, e ainda hoje existe isso, o problema. Vivem de acordo com a lei de Moisés. Para vocês não pensarem que o cristianismo ou a religiosidade é uma coisa de gosto. O que quer dizer uma coisa de gosto? Eu gosto de ir à igreja, eu vou. Não gosto de ir à igreja. É assim que você pensa. Então não tem nenhuma religião. Porque eu gosto de ir ao teatro, eu vou ao teatro. Gosto de ir à igreja, vou à igreja. Mas nem o teatro, que é uma finção, nem a igreja vai te dizer absolutamente nada. O problema é de você entrar na história. E na história você entra com a tua vida, com o teu ser, com os teus sentimentos, com os teus porquês, com as tuas dúvidas e com as verdades que você encontra ao longo da sua vida. Então, isto é o sentido religioso, entrar com todo o ser dentro de uma história. E esta história deverá ser feita por quem? Pelo Senhor da história. E quem é o Senhor da história? Deus. Ele não criou do nada todas as coisas. E se ele criou do nada, se vocês plantam alguma coisa, se vocês constroem uma casa, vocês não se tornam senhores, patrões daquilo que vocês plantaram, daquilo que vocês construíram, ou não? Então ele é o Senhor, o dono da história. Nós pensamos em construir outras histórias, mas fora da história de Deus, não existe outra história. Porque ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de todas as realidades e ele anima todas as realidades. Para vocês compreenderem como Deus é infinitamente maior, tá? Nesse instante diz que tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas sobre a Terra, não é? Põe acaso vocês que por um acidente de percurso falte o ar durante 6 minutos sobre a Terra. Quantas pessoas vão sobreviver? Nenhuma. Simplesmente o ar. Será que Deus não é um pouco mais do que o ar? Aí que é o problema que a gente fala, você é pobre de espírito. É pobre de espírito mesmo.
Porque é o Espírito que anima todos os nossos atos. Não é a inteligência. A inteligência está a serviço do Espírito, daquilo que nós sentimos. Se sentimos ódio, raiva, que é o espírito mau, a gente usa até a inteligência para uma desculpa para fazer guerra. Haja visto que estão preparados já, se prepara, mais cedo, mais tarde, vai eclodir uma guerra contra o Irã. Fizeram o Paquistão, fizeram depois o Afeganistão, mais cedo, mais tarde, vão atacar lá. Entendeu? Então, arruma todas as motivações. Então, veja bem, gente, não é de brincadeira que os homens agem. Tanto no mal, como também no bem. E no bem, temos que saber o porquê nós agimos de uma certa maneira e agimos de outra maneira. Alguma coisa pode te dar a vida, e como alimento. Quem ensina os animais o que é bom para se alimentar e o que é veneno? O instinto que foi colocado na vida animal. E assim a nossa inteligência, que se chamaria sabedoria, nos deveria explicar, se for movida pelo Espírito Santo, que é de Deus, o que é mal para a gente e o que é bom para a gente. O alimento que é mau e o alimento que é bom. Então tudo vem do Espírito. Então Deus falou: eu vou fazer surgir entre vós um profeta semelhante a vós. Então não vou falar mais em trovões, etc., que já muitas vezes nós insistimos. A gente quer ver Deus de uma maneira espetacular, não é? Se existe alguma aparição, o que acontece? Se esvazia as igrejas normais e se corre para aquele lugar. Se acontecem alguns milagres, com certeza lá está Deus. Nós somos feitos assim, de superficialidades. De superficialidade e não de inteligência profunda. E a esta inteligência profunda que busca a verdade, Deus mandou o seu Filho, Ele próprio Deus, o Verbo eterno, pelo qual foram feitas todas as coisas e para o qual tende todo o universo. Ele assumiu a carne humana. Veja que está muito claro já desde Moisés. E os judeus que faziam? Não, nós somos discípulos de Moisés. Nós não te conhecemos. Aí Cristo, Jesus, Filho de Deus, chamado Cristo, o ungido, ele teve que apresentar as suas credenciais. Incrível, não é? Se fosse pelos profetas, nós passamos há pouco tempo a festa dos magos, não é? Então, quando os magos chegaram a Herodes, vocês lembram bem a história, não? Eles foram a Herodes porque a estrela tinha sumido, o sinal que os guiou, e foram perguntar: olha, pela natureza, nós sabemos que devia nascer o Rei do Universo, o Senhor do Universo. Mas perdemos a estrela. O GPS não funcionou mais. Entende? Então perdemos os sinais. Não estamos mais ligados, não sabemos onde que está. Será que vocês conhecem? O que fez Herodes? Chamou os escribas, aqueles que conheciam as Escrituras, e eles apontaram: não, o Filho de Deus vai nascer em Belém. Quer dizer, já estava escrito claro na Sagrada Escritura onde ele deveria nascer. Então, Jesus não precisava nem fazer milagres para se apresentar como Filho de Deus. Se eles acreditassem nas Escrituras, acabou.
falou claramente. Vocês vê sinais e pensam que acreditam, mas não acreditam, não. Eu sei que vocês não acreditam. Simplesmente você se assusta pelos sinais. Então, quando ele estava na sinagoga, chegou possuído pelo demônio, ele mostrou duas coisas lá. Ele é o Senhor. Toma até uma comoção pensando nisto, com os males que existem no mundo. Ele é o Senhor do mal. De qualquer forma de mal. Senhor do mal, que pode ser físico. Senhor do mal, que pode ser psíquico. Senhor do mal, que pode ser moral. Senhor do mal, que pode ser até o próprio espírito mal, assim chamado de demônio, que nós não sabemos bem o que vem a ser. Ele é o Senhor. Então ele não é Senhor somente da criação, mas ele é o Senhor também do mal. O que quer dizer o Senhor do mal? O vencedor do mal. Ele, repito, tirará os males do mundo. Não será nenhuma forma de educação escolástica que tirarão males do mundo, nenhuma forma de progresso econômico que tirarão os males do mundo, nenhuma formação política de esquerda, de direita, de centro, que tirarão os males do mundo. Que destrói quem? Os males. O ser humano, que somos nós. E ele tira, quando nós falamos, a gente reza, tu que tiras o pecado do mundo. E não adianta inventar outros deuses. Há um só Deus, visível, Jesus Cristo. Quando eu falo isso, gente, estou pensando milhões de pessoas na busca da verdade, não para condená-los, mas para admirá-los. Tipo Buda. Buda era um homem que, quando viu os males no mundo, você sabe a história dele, muito rapidinho, também eu não conheço completamente, mas o principal. Ele era príncipe, tinha crescido num oásis dentro dos jardins, casou, teve 2 filhos. Um dia saiu lá na Índia e ele viu na cidade velhos, moribundos, pobres, angustiados. Conheceu outro mundo. Ele deixou tudo em busca da verdade. Onde estava a verdade? Depois de uma busca maravilhosa, como ser humano, não conhecia a Sagrada Escritura, não conhecia Deus, nada, ele se tornou o iluminado. O que quer dizer iluminado? Uma luz que me ilumina. Então ele era um simples homem iluminado. Jesus, ao contrário, se proclama a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Me desculpe, me parece que existe uma pequena ou grande diferença entre ser iluminado e ser a luz, não é? Me parece, não. Me parece. E por um azar, muitos cristãos, deixando a sua fé, que talvez nunca tiveram,
procura no budismo aquilo que não encontraram na própria fé. Porque eles não tinham fé. E a pergunta que eu faço para mim e para todos nós, se de verdade nós temos fé clara que este homem trouxe a luz ao mundo, uma luz que ilumina a mente, uma luz que ilumina o coração, uma luz que ilumina o nosso ser, uma luz que vence todos os nossos males, se de verdade. Mas Santa dizia, nós não temos desculpas se não nos salvarmos. Porque Deus não pretende nada de nós. Ele pretende simplesmente que sejamos como doente, que mostra a sua doença ao médico para salvar. E tome a receita e tome os remédios que o médico lhe dá. Então Deus não pretende que sejamos melhores ou piores daquilo que nós já somos. Ele nos conhece bem. Depende de nós sermos simples, humildes e apresentarmos a Ele para que Ele expulse os demônios. Mesmo assim, Ele teve a humildade de realizar sinais e depois de dizer aos judeus, se vocês não acreditam em mim, se vocês não acreditam em Moisés que falou de mim, se vocês não acreditam nos profetas que falaram de mim, acredite pelo menos pelos sinais que eu realizo, meu Deus do céu. E quando lhe pediram mais um sinal maior, ele disse, não, agora chega, não vou dar mais nenhum sinal, só vou dar um sinal. Pode destruir este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Com a cabecinha materialista das pessoas, qual era? Era o templo de Jerusalém. É como se eu dissesse, pode destruir esta igreja, e num dia eu vou construir esta igreja. Você está doido, levaram tanto tempo para fazer esta igreja. Pode destruir São Pedro, e em 3 dias você vai reconstruir São Pedro. O que eles entenderam. E ele entendia, claro, que era o templo, que era o seu corpo. Último sinal, claro. Diante disso, gente, nós devemos fazer um exame de consciência mesmo da nossa fé. Porque o último inimigo, o último mal da humanidade, é que é o pior de todos, é a própria morte. E ele eliminou do mundo a própria morte, destruiu a morte. Estava lendo estes dias Santa Teresinha do Menino Jesus, angustiada, terrível. Ela chegou até o ponto de dizer claramente que se não tivesse fé pela escuridão que estava passando dentro dela, ela teria se suicidado. Vocês pensam que os santos são feitos não de carne e osso como nós, não é? Não sentem o desespero como às vezes sentimos, o vazio como sentimos, não. Eles são santos exatamente porque sentiram como nós sentimos. Ela fala claramente, eu teria me suicidado se não tivesse a fé, claro. Tanta escuridão que está dentro de mim. E pedia para a superiora, por favor, não deixe remédios venenosos ao lado de doentes graves, porque basta um segundo para cometer uma besteira. Esses são os santos, humanos terrivelmente como nós. Só que depois ela terminava. Não é a morte que vem me destruir, é Deus que vem me procurar, é Deus que vem me buscar. Esta é a história feita em Cristo. Se nos agrada alguma outra história, podemos acreditar. Se queremos outra fé em outros valores, em outras coisas,
como fizeram e fala em Meriba e Massa, onde o povo esqueceu todos os sinais que tinha tido e se revoltou contra Deus, porque faltava água no deserto. E se revoltaram feio. Moisés, você nos trouxe do Egito para morrermos de sede aqui no deserto. Quem é este Deus que você nos apresenta, que nos mata todos de sede? De outra forma, a gente grita: meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? O mesmo grito de sempre. Mesmo grito de sempre. Se revoltaram contra Deus. E Deus viu que, apesar de todos os sinais, não tiveram confiança nele. Que os tinha feito passar através do mar enxuto. Abriu as ondas para eles passarem. Enquanto o faraó depois foi engolido pelas ondas. E aí por diante, os alimentou durante 40 anos. 40 anos. No deserto, com o maná. E deu água no deserto durante 40 anos. Mesmo assim, eles o rejeitaram, querendo voltar à escravidão do Egito. Pelo menos lá tínhamos um lugar onde podíamos ser sepultados. Aqui nem lugar de sepultura temos. Pelo menos lá a gente comia pão com cebola. Aqui não temos nada. Então veja que o drama dentro do ser humano não é pequeno. A vontade de voltar sempre à escravidão que nos escraviza, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, daquilo que pensamos que seja a nossa liberdade, que vai fazer a nossa alegria, que vai ser o nosso futuro, é sempre grande dentro de nós. Mas mesmo assim, Cristo conduz a sua história. E o povo se admira ainda diante dele, quando não cria, repito, outros deuses. Outros deuses. Fruto da nossa mesma fantasia, que vão ser depois os nossos donos. Quer ver um dos donos do mundo? Macumba. Macumba. Exu. E a gente acredita piamente nestas coisas. Eu lembro quando encontrava alguma coisa de macumba para dar testemunho, eu mexia, desmanchava. O pessoal que vinha comigo, que estava comigo, dentro da igreja, assustava. Frei, não mexe. Frei, não mexe. E eu brincando, não, eu vou ver se a garrafa de pinga está fechada ou aberta, porque se estiver fechada, eu levo para casa. Entendeu? Mas, mesmo sendo cristão, se ir à missa todo dia, etc., Frei, não mexe, que pode dar razão. E semelhante a esse temos inúmeros outros deuses que criamos na nossa cabeça. Cristo é o Senhor de todos os males e de toda a vida.